Agora, falando um pouquinho sobre a STF, sobre o ministro Alexandre de Moraes, ele disse numa entrevista que ele concedeu à agência Reuters que as instituições financeiras brasileiras correm risco de punição caso atendam às ordens dos Estados Unidos para bloquear os seus ativos aqui no país. Lembrando que o magistrado foi alvo de sanções impostas pela Lei Magnitsky no fim de julho, no mesmo dia em que Washington elevou tarifas sobre produtos brasileiros em resposta ao julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Esse foi um dos motivos apontados ali pelo presidente Donald Trump. O que vocês avaliam dessa disputa agora que coloca os bancos no centro e que traz bastante insegurança sobre que decisão acatar? Olha só, Evandro, o mercado financeiro ontem traduziu este dilema, porque, na verdade, o mercado antecipou este risco ao cumprir a determinação judicial aqui no Brasil. Então, por exemplo, conceder lá um cartão de crédito ao ministro, você automaticamente, cartão de crédito de uma empresa norte-americana, você está desrespeitando a lei nos Estados Unidos. E aí que está o risco. O risco é uma multa bilionária, eventualmente a exclusão do SWIFT. Agora, se eu determinar, se eu seguir a lei norte-americana e descumprir a lei aqui no Brasil, aí eu vou ter um problema com a justiça aqui no Brasil. Então o banco agora está numa sinuca de bico, ele está no impasse. Ok, ele pode falar, não, eu estou no Brasil, eu vou cumprir as leis brasileiras, mas eu vou ter problemas lá com os Estados Unidos, né? Agora, está fazendo aqui uma reflexão, para falar a verdade, vou dar até aqui o crédito ao Dávila que trouxe essa reflexão, achei bastante interessante. O banco, sendo uma empresa privada, não sei no caso do Banco do Brasil como é que isso ficaria, ele pode recusar um cliente. Sim. Então, ele poderia falar, olha... Ele poderia ser punido por recusar. Ele não poderia falar, olha, você tem aí alguns problemas com a justiça norte-americana, eu vou ter multas pesadas se eu te aceitar e não te quero. Poderia ser uma forma de resolver. Sobre essa questão que você falou do movimento no mercado financeiro, o ministro Flávio Dino fez uma manifestação interessante sobre isso, porque ele proferiu uma decisão ontem e anteontem, essa que dizem que derrubou os mercados. Não sabia que eu era tão poderoso. 42 bilhões de reais de especulação financeira. A sorte é que a velhice ensina a não se impressionar com pouca coisa. É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Foram as aspas do ministro Flávio Dino, Bruno Moza. Triste ter que ouvir isso. Vamos lá. Porque, primeiro de tudo, vamos pegar então os números. Quando a gente olha 42 bilhões, significa que as ações caíram. Caiu o Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú, caíram todas as ações de banco ontem, no pregão de ontem. Hoje teve uma leve recuperação. Agora, o que é a precificação de uma ação? Nada mais é do que a sua projeção do lucro e a capacidade de geração de caixa da empresa. Quando nós olhamos o Banco do Brasil, que soltou o resultado há poucos dias atrás, ele teve no trimestre um lucro de 3,7 bilhões de reais, só que isso mostrou uma queda no lucro muito expressiva. Para ter uma ideia, vamos pegar, por exemplo, o BTG Pactual, que é o banco que a gente atua lá junto na minha empresa. O retorno sobre o patrimônio e o lucro do banco, 26%. Vamos ver o retorno, portanto, do Itaú, 21,3%. Retorno do Bradesco, 14%. Retorno do Banrisul, 14%. Retorno do Banco do Brasil, 8%. E despencou, porque no trimestre anterior tinha sido 20%. A inadimplência cresceu, o retorno sobre patrimônio líquido caiu 8% e ele em meio a esse problema todo que a gente está vendo, até porque o pagamento dos ministros é feito pelo Banco do Brasil, que tem operação lá fora também nos Estados Unidos. Então, o que nós vemos é, mais uma vez, um sequestro de instituições públicas sendo usado para artifícios políticos e não para gerar resultado como um todo. Então, não é mera especulação. É, mais uma vez, aquilo que precifica as ações, que é a geração de caixa e o lucro, sendo suplantado por interferências políticas. É, mais uma vez, a instabilidade jurídica que o Brasil vive precificando os ativos no curto prazo. José Maria Trindade, o ministro Moraes também trouxe uma fala sobre isso que eu vou trazer aqui para vocês. Os tribunais brasileiros podem punir instituições financeiras nacionais que bloquearem ou confiscarem ativos domésticos em resposta a ordens norte-americanas. Isso é de uma obviedade, isso é tão assim natural que me assusta que tenha provocado todo esse debate. O debate está lá fora. O que os Estados Unidos vão fazer sobre essa decisão?
Mas se a justiça brasileira não valer, o que vale? Aí alguém vai preso, entra lá no tribunal de Londres, né, como é o caso dessa decisão do ministro Flávio Dino, foi com base numa ação de Londres para cá, querendo trancar uma ação aqui em Mariana, né, aquela tragédia de Mariana. Então alguém é preso, entra lá em Londres, vem a ordem de Londres, e aí tem que cumprir? Como é que é isso, né? Então não é possível. Agora, é uma interrogação do tamanho do mundo, não tem precedentes, porque esta lei só foi aplicada em alguns casos específicos e que não tinha tanta importância. Se descobriu que o mundo está preso a um sistema econômico dominado pelos Estados Unidos, embora europeu, enfim, é uma dúvida muito grande que ninguém sabe o que vai acontecer. E a minha frase lá de que não há nada mais covarde no mundo do que o capital é próprio para o que diz aí o Bruno Mussi, quer dizer, o mercado assustou com tamanha dificuldade de entender, porque se os Estados Unidos forem punir quem fizer negócios com o ministro, fecha tudo. Não é só banco, muita gente preocupada com banco, mas além de cartão de crédito, tem as plataformas digitais e outras empresas de compras. Enfim, ele não pode ir numa empresa dessas multinacionais, né, como uma empresa de vende roupa que tem em todo lugar e comprar uma roupa. Opa, você tem uma nota fiscal aqui em nome do Alexandre. E mais, não é uma pessoa, é uma instituição. Então, assim, é muito assustador que isso possa acontecer, né? Se bloquear as empresas que fazem negócio no Brasil, o mundo está muito intrigado ali. Não tem nenhum produto mais, 100% de um país, vem uma peça de um lado, outra de outro, o computador vem, o chip vem da China e assim por diante. Então, a possibilidade de uma sanção assim, ela é assustadora e faz sentido o que aconteceu com o dólar e com a Bolsa. Ô, Piperno, então você entende que não deveria haver também dúvida alguma dos bancos e nem eles se sentirem inseguros ao colocarem sanções ou não ao ministro Alexandre de Moraes, quanto os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal dizem que, por serem empresas brasileiras, o ministro poderia, sim, mesmo sancionado, continuar atuando, utilizando o real como moeda de transação? A Constituição brasileira, ela não prevê o cumprimento extraterritorial de leis nacionais de outros países. O Brasil é signatário, sim, de tratados internacionais que o Brasil tem que cumprir. Agora, o Brasil, segundo a Constituição brasileira, não é obrigado a cumprir a Constituição de país algum. Os bancos brasileiros, esses que foram citados aí, enfim, os grandões, eles são robustos o suficiente para, inclusive, contratarem bons escritórios de advocacia para suas defesas lá nos Estados Unidos, até porque são muitos os americanos, são muitos os especialistas americanos, inclusive o próprio criador da lei Magnitsky, que defendem que essa é uma causa que os brasileiros vencerão nos tribunais americanos. Então, se houver lá algum tipo de represália, algum tipo de retaliação, eles vão ter acesso também ao judiciário americano para resolver isso. Porque, vejam, não há caso similar. O que é sempre citado, por exemplo, do BNP Paribas, é muito diferente desse, porque lá no caso se tratava de embargos a países, no caso Irã, Sudão e Cuba. Então, quem rompeu o embargo, aí sim acabou confrontando a legislação americana. Não é o caso do que está acontecendo agora, principalmente aqueles que mantiverem relações comerciais com o ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil.